Olá, este é o Por Dentro da Política Especial, sempre com temas de interesse público e que são os grandes desafios colocados à classe política nas próximas eleições. O assunto de hoje é a nova Lei de Proteção de Dados, sancionada recentemente pelo presidente Michel Temer, com regras para o tratamento e uso de dados pessoais na internet. Vamos falar com a advogada Adriane Nakagawa Baptista, que é pesquisadora na área de comércio internacional, devo dizer aqui também, especialista em regulamentação e proteção de dados e diretora da Ateliê Jurídico. Muito obrigado por sua presença aqui no estúdio da TV Alesp. O que falar desta nova lei, uma lei que vem mudar a vida das pessoas? Aliás, se a gente faz tanto uso da internet, tem a vida tão conectada há alguns anos, como é que a gente conseguiu sobreviver esse tempo todo sem uma lei de proteção? Muito bem-vinda. Obrigada, boa tarde, Jorge. Essa lei, na verdade, ela faz parte de um processo evolutivo de uma série de regulamentações no Brasil acerca da proteção de dados. O conceito era mencionado, mas essa é a primeira vez que nós estamos lidando com um conjunto de regras bastante estruturado, em que inclusive prevê sanções e também prevê a necessidade de transparência por parte das empresas que detêm dados. Sejam eles utilizados na internet ou se não de uso comercial, contanto que envolva a utilização desses dados pessoais. A gente fala de dados pessoais, mas eles já não trafegam em altíssima velocidade pela rede. Como é que a gente pode identificar o que vem a ser dado pessoal? Aliás, se tem máquinas do outro lado, qual é a diferença de um dado pessoal e o dado empresarial, por exemplo? Olha, essa é uma distinção bastante interessante e muito importante. E aqui eu vou fazer assim, vou me permitir fazer um pequeno paralelo. Na União Europeia, em que nós tivemos recentemente a aprovação da regulação que trata sobre proteção de dados pessoais, você teve mais ou menos 30 casos em que a Corte Europeia de Justiça teve que se pronunciar a respeito do que se tratam esses dados pessoais. Sim. E aí, o que é interessante, em todos esses casos, o que se observou foi que houve uma grande abrangência sobre o que se considera dado pessoal, dado relacionado à pessoa natural. A nossa legislação também refletiu esse entendimento. Sim. Doutora Adriane, mas vamos pensar na proteção dos dados. Se eu quero uma proteção, por exemplo, na minha casa, eu posso fechar uma cortina, eu posso colocar uma chave na porta, eu posso me proteger. Mas na rede, como é feita essa proteção na rede? Essa daí é outra distinção importante, porque nós estamos falando de proteção versus segurança. A proteção de dados pessoais, ela visa a elevar a categoria de direito fundamental à privacidade em relação a esses dados. Sim. Então, quer dizer que a empresa que controla e detém esses dados, ela tem o dever de informar o titular dos dados que está processando essas informações e, ao mesmo tempo, ela deve zelar para que eles não sejam vazados de alguma forma. Então, sim, é essa a distinção. Agora, como isso acontece mundo afora? Vamos dar exemplos? A senhora falou que recentemente isso mudou na Europa. Eu posso dizer que esta lei sancionada recentemente no Brasil traz alguma inovação do que já foi aprovado lá fora? A lei brasileira, é interessante que quando você analisa o escopo de aplicação dela, a lei brasileira prevê situações em que ela não se aplica, que seriam nas situações em que você está discutindo liberdade de expressão, com finalidade jornalística, científica, etc. A legislação europeia não possui esse tipo de exclusão. Ela fala que existem situações em que você tem que mitigar um pouco a interpretação e a rigidez na aplicação da lei. Isso. Mas a legislação brasileira ela é um pouquinho... É superior? Ela vai além? Olha, eu não diria que... Falar em superioridade em termos de legislações que são editadas entre países é sempre uma coisa muito complicada, porque a legislação, sim, é algo que emana do povo, emana do processo de formação do direito nos países. Sim. Agora, doutora Adriane, se as pessoas estão com suas vidas expostas em redes sociais, em comunidades de bate-papo, em WhatsApp, mandando inclusive intimidades. Como falar que uma empresa vai proteger dados? Que tipo de dados podem ser protegidos quando a vida já está de alguma maneira devassada? A vida ela está devassada, né, na internet, nas mídias sociais. Entretanto, as empresas que detêm essas informações, dados cadastrais, as suas preferências, a quantidade de likes, né, que você dá para um post ou outro, eles têm certos deveres no resguardo dessas informações. Os seus dados não podem ser vendidos.
O que aconteceu, e aí a gente adentra uma questão um pouco mais delicada, que é o caso do Cambridge Analytica, sim, é justamente a possibilidade de terceiros utilizar esses dados, mas esses sim, dados, eles em nenhum momento nenhum foram vendidos. Eu queria que o senhor explicasse melhor para o nosso telespectador, talvez não tão afeto a essa expressão, o Cambridge Analytica, que mudou um panorama de uma eleição dos Estados Unidos. Eu queria que o senhor explicasse o que aconteceu ali e se aquele foi um ponto de não retorno. A partir dali, outras empresas terão mais cautelas com os dados pessoais. Esse é um ponto de inflexão que foi contemplado tanto na legislação europeia quanto na brasileira. Sim. Porque a utilização de dados por terceiros, e ainda mais quando essas informações elas são utilizadas para que haja alguma espécie de automação da sua decisão, sabe quando você coloca o robô, né, para tomar uma decisão com base nos seus dados? Isso requer um controle bastante rígido. Sim. Então, no caso do Cambridge Analytica, a gente teve todo aquele alvoroço que foi criado em relação à utilização dessas informações, sendo que o próprio Zuckerberg teve que se manifestar numa das comissões perante o Senado. Então, isso vai fazer com que fez com que o Facebook mudasse um pouco as suas regras de termos de uso, enfim, de privacidade, e como não pode deixar de ser, também vai motivar uma mudança, uma conscientização das demais empresas que utilizem ou que façam tratamento de dados pessoais. Naquele caso, alterou-se o perfil, mudou-se alguma coisa na relação da empresa que diz que está ali de maneira gratuita, né? Atinge mais de 1 bilhão de pessoas no mundo, mas não, é sempre gratuito, eu nunca vou cobrar. Mas eu vendo o perfil de quem está associado. Pode isso, doutor? É interessante, não tem venda, mas tem uma mercantilização sim dos dados, porque no momento que você permite que essas empresas utilizem os seus dados, ou que você fornece a essas empresas, é uma operação de dação em pagamento. Sim. Eu ofereço o serviço, em troca você me dá acesso aos seus dados. O modo como essas informações vão ser processadas é o que está sendo regulado nessas legislações. Faltou essa informação crucial para o consumidor, ou seja, que está numa rede social, e ele recebe um app, um aplicativo que muda o tom da pele, uma fotografia, e a pessoa começa a disseminar isso entre os seus amigos. Ele acaba passando a sua lista de amigos para esta empresa que depois customiza de acordo com os interesses ali, podem ser inclusive planetários, ou de um país, como foi o caso dos Estados Unidos? Para isso que é necessário a gente prestar atenção no conceito de consentimento informado. Porque quando a gente está baixando os aplicativos, é muito comum a gente dar, você aceita dividir suas informações, né, com tais parceiros? Sim. No momento que você fez isso, você aceitou o compartilhamento dessas informações, às vezes com terceiros, com outros aplicativos. A senhora que também conhece esse setor de dados, conhece alguém que lê aquela bula de remédio com letras muito ali pequenas, difíceis de ser lidas, às vezes páginas e mais páginas para aceitar aquele serviço? A primeira coisa que li e concordo, aí eu coloco o X e pronto. A senhora conhece alguém que lê aquilo com tanta atenção? Bom, os advogados precisam ler nos detalhes, nas entrelinhas, né? É isso que eu ia dizer, Jorge. Por hábito, nós advogados, temos uma tendência a não querer assinar qualquer contrato sem ler. E aquilo é um contrato. Sim. Então, meus colegas que são da área de tecnologia, eles falaram para mim, olha, nós não lemos, nós sabemos o processo, nós sabemos o que acontece, mas nem nós lemos. Então, essa legislação ela vai promover uma mudança não só de compliance, mas também de cultura empresarial. Sim. E também uma mudança também da posição do cidadão em relação às suas próprias informações. No caso deste que assina, ele pode depois voltar atrás e dizer, não, eu não sabia que ia ter a minha vida exposta, produtos que são lançados para mim a todo tempo, eu não quero. Ele pode dizer não a qualquer tempo? Pode. E agora com essa lei também? Também. Com essa lei? Pode revogar o consentimento. Pode revogar o consentimento a qualquer tempo? Sim. A qualquer tempo? A qualquer tempo. Agora, a senhora estava me falando que isso não é, digamos, não é uma venda, mas tem um preço, tem um custo para as empresas. Como é que se estabelece isso? Ou seja, tem empresa que só está ali para captar esses dados e vender para alguém?
As empresas, elas captam esses dados, elas podem, geralmente elas geram uma massa agregada de informações que depois elas podem vender como serviço de consultoria e assessoria. Sim. Então, aí você entra um pouco na história, no conceito do Big Data, né? Você Sim. tem uma grande quantidade de informações de diversas fontes sendo processadas e transplantadas para uma determinada linguagem que é acessada por essas empresas. E as empresas sabem tudo da minha vida, inclusive porque está tudo ali. Num smartphone eu tenho a minha conta bancária, tenho a minha caixa postal, meus e-mails, os meus amigos nas redes sociais, está tudo ali ao alcance da mão. Esses dados são cruzados, são entrelaçados, isso tudo pode ser alvo de comércio? Eles podem ser entrelaçados, podem ser eventualmente cruzados, mas aí a gente tem que abrir um parêntese, porque quando a informação é de natureza bancária, existem outras regras que se aplicam. Sim. Mas sim, isso pode fazer parte de um pacote que serve mais para traçar um perfil dos consumidores de uma determinada faixa etária, enfim, e isso sim é vendido como um produto. O Brasil tem 63 milhões de inadimplentes. Uma empresa pode rastrear quem é inadimplente, oferecer crédito para quem paga em dia e recusar ou negar para quem está inadimplente? Na prática, a gente... Ela já faz isso. Na prática, nós já vemos alguns exemplos. Mas a tendência é que, à medida que a aplicação dessa lei, que, aliás, ela vai passar a vigorar daqui a 18 meses, a tendência é que nós vejamos mais casos de acionamento da autoridade nacional ou dos órgãos competentes para que haja remoção dessas informações. Sim. Doutora, eu queria que a senhora explicasse mais dentro da lei, por exemplo, a ausência de quem fiscaliza. A senhora falou em autoridade, parece que isso foi vetado, né? O artigo 55 até o 59 da lei houve uma sucessão de vetos. Eu queria que a senhora explicasse da necessidade. Aliás, se eu tenho uma pesada multa, parece que pode chegar a 50 milhões, quem vai aplicar essa multa caso a empresa venha, de alguma maneira, avançar e não reconhecer a lei? É a autoridade nacional que detém os poderes para fazer, aplicar e produzir, né, todos os efeitos legais decorrentes da lei. Sim. Só para você ter uma ideia, na Europa também, que essa legislação é super recente, o GDPR é de 25 de maio de 2018, né? As empresas deixaram também para o último minuto para fazer o compliance. E já tem muito questionamento em relação a como é que, de fato, você vai passar por esse processo, porque eu imagino que para que um cidadão comum ele tenha acesso, ele vai precisar de uma perícia técnica muito competente para verificar em que situações os dados foram tratados de forma legal ou não. Então, existe ainda muita dúvida sobre como que essa lei vai ser aplicada. Na Europa também vai ter esse tempo de 18 meses para aplicação ou não? Na Europa já terminou. Já terminou? Já terminou. Já terminou. E no dia 25 de maio passou a vigorar com plenos efeitos. E como fica, por exemplo, o consumidor que vai a um catálogo da internet e compra de empresas fora do Brasil, na China, nos Estados Unidos ou mesmo na Europa? De que vale essa lei de proteção de dados no Brasil? Qual é a abrangência que ela tem em relação a outros países? Ela é extraterritorial também, assim como a legislação europeia, porque ela fala sobre o processamento de dados em território nacional. Sim. E expõe uma série de itens nos seus incisos, no artigo 3º, que basicamente produzem os mesmos efeitos da legislação europeia. Sim. A gente já tinha alguma outra lei? A gente já não tem lei de dados, lei de acesso à informação, o Marco Civil da Internet. O que muda, digamos, nessa legislação? Que eu estou falando de uma novidade, né? A Lei 13.709 de 2018, na verdade, ela altera um trecho do Marco Civil da Internet, é isso? Como é que é, doutora? Me explica. A proteção de dados ela vai além da internet. O Marco Civil da internet ela regulava a utilização da rede e também impunha determinados princípios que deveriam ser aplicados no uso da internet. Dentre eles, a privacidade de dados. A lei de proteção de dados ela vai além disso, porque você pode estar fornecendo dados não só no contexto de uso da internet. Então, no contexto comercial, fornecimento de informação para as empresas. Então, a lei de proteção de dados ela é mais abrangente do que o Marco Civil neste sentido. Quando a gente vai comprar, por exemplo, pela internet, é natural que se peça número do CPF e do cartão de crédito. Nesse caso, a gente pode questionar a empresa porque ela quer o nosso CPF, a gente pode recusar, por exemplo, a divulgação de alguma informação, e como a gente também deve chegar à empresa e falar o que vocês estão fazendo com meus dados?
E essa segunda pergunta, o que vocês estão fazendo com os meus dados, é uma pergunta perfeitamente cabível. Ela pode ser direcionada, inclusive, para a empresa que está solicitando as informações. Informações cadastrais de CPF e outras que são relacionadas à obtenção de crédito, sim, elas têm a ver com a própria natureza da relação comercial no momento em que você está querendo confirmar as informações, sim, de compra e venda. Talvez aí seja um pouco mais complicado falar em não fornecer esses dados, sim, mas eu não tenho dúvidas de que haverão casos, isso ainda vai ser objeto de muito debate, muita disputa. A gente está além da questão da proteção de dados, mas também o direito do consumidor, que ele pode ser lesado nas suas finanças com uma divulgação indevida de um dado na internet. Sim. Isso, sim, sim, pode acontecer a qualquer tempo, inclusive. Isso pode acontecer. E aí eu vou citar, teve um caso recente, de 2017, na União Europeia, em que um administrador que ele cuidava de um conjunto de empresas que foi à falência, teve o seu nome registrado no cadastro comercial da sua cidade, na Itália, e ele solicitou a remoção do seu nome porque aquilo era atestado do seu fracasso profissional. Neste caso específico, a Corte Europeia decidiu não remover esses dados. Então, sim, você vê que aí a situação da ideia, a questão do prejuízo à imagem, ela também fica bastante sensível, bastante aberta à discussão. A gente está falando de defesa e proteção de dados pessoais, mas a lei também segura a proteção de dados empresariais. Isso também acontece, por exemplo, se a pessoa tiver acesso via computador e tudo mais, de segredos de indústria, isso também fica protegido com essa lei, doutora? A princípio, não. Porém, assim, o que pode acontecer muito bem talvez é uma associação de certos, por exemplo, você tentar enquadrar algumas dessas informações na categoria de dados pessoais. Aí que está, a definição do que seja um dado estritamente empresarial, essa ainda não foi oferecida pela legislação. Por exemplo, lista de clientes, produtos, né? Às vezes você tem um produto inovador, você está com ele na nuvem, você acredita que ele está seguro e, de repente, ele pode estar sendo apropriado por uma outra empresa do outro lado do planeta? Isso pode acontecer? Sim, cadastros já cai na categoria de dados pessoais. Sim. Agora, informações industriais sobre produtos, ou se não, vamos pensar aqui um pouquinho, literalmente fora do espaço, aqueles supercomputadores que fazem varredura do espaço à procura de novos planetas. Esse tipo de informação, a princípio, não estaria coberta por essa legislação. Sim. Os profissionais já envolvidos estariam preparados para lidar com esse reforço na segurança de dados? Eu vi até recentemente uma reportagem falando que no Brasil alguns postos de trabalho devem ser criados. Talvez nem tanto quanto na Europa, mas no Brasil também novos postos de trabalho devem ser criados por conta desta segurança maior que vai ter. As empresas, né, vão ter que se calçar, né, para proteger os dados dos seus consumidores. É isso, doutora? Sim, Jorge, porque o que acontece é que a gente precisa passar por um processo de alfabetização tecnológica. Explica melhor o que vem a ser a alfabetização tecnológica. Porque eu acho que, na verdade, quando a gente fala de segurança, a gente fala de uma via de mão dupla. A gente está falando da empresa, mas esquece de falar que o cidadão também não troca suas senhas, coloca números muito fáceis, datas de nascimento. Quer dizer, parece muito fácil quebrar o sigilo de contas e, por conta disso, também as pessoas ficam expostas, né, doutor? Essa alfabetização, ela passa pela compreensão do que são esses dados, quando ocorre o tratamento, em que circunstâncias esse tratamento ele é ilegal ou não. Então, isso vai requerer um esforço, né, sobretudo daqueles que detêm um conhecimento na área informática, para difundir também esse conhecimento. Daí, o surgimento de cursos, workshops, né, na área de compliance em tecnologia. Também no tocante a governo. A gente sabe que o governo detém muitas informações dos cidadãos. A Justiça Eleitoral faz a biometria e tem muitos dados. As secretarias de segurança pública, embora não estejam unificadas num cadastro único, a gente ainda está, né, tentando chegar a esse cadastro único, também detém informações variadas. Sistemas médicos detêm muitas informações dos seus pacientes. Os governos também estão preparados para proteger os seus dados aí, evitar que eles caiam em mãos outras aí que possam trazer prejuízo difuso, prejuízo coletivo. A gente vê, inclusive, aí
notícias de pessoas que vendem dados da Receita Federal, compra um CD na Praça da Sé e sai fazendo uma festa com o CPF alheio. Sim, o governo ele também vai precisar se atentar a essas questões, porque nós temos precedentes no mundo afora a respeito de questionamentos sobre a detenção desses dados, mesmo que seja em caráter mero de armazenamento, por entidades governamentais. Sim, sim. E para o cidadão, o que a gente pode falar também em termos de cautelas? A lei ainda vai levar 18 meses para se implementar, né? Sim. Totalmente. As empresas vão ter que fazer a sua compliance, assim que fala, vão ter que ter sistemas internos, né? Exatamente. De garantia desses dados. E o cidadão, vamos no passo a passo. O que ele deve fazer primeiro, haja vista que agora ele tem uma lei que vai garantir a segurança de dados? Olha, em primeiro lugar, é importante que o cidadão leia os termos de uso, as políticas de privacidade dos aplicativos, dos programas que ele adquire ou que ele acessa. Isso daí é fundamental, porque somente sabendo a extensão daquilo que ele está cedendo é que ele pode, depois, de forma muito mais competente, solicitar informações para as empresas que detêm essas informações. Sim. Então, ele precisa ter uma postura proativa em relação aos seus próprios dados. Mas normalmente não existe o meio termo. Geralmente é li e concordo. Ou li e não concordo. Quer dizer, se ele não concorda, ele não tem o serviço. Ou ele pode, de alguma maneira, argumentar com a empresa do outro lado. Isso é possível? Ou com a nova lei? Na prática, o que a gente tem com esses termos de uso é praticamente um contrato de adesão. Se você não concordar com esses termos, você não tem acesso a esses serviços. Eu creio que isso pode ser objeto de questionamento, inclusive perante a autoridade, porque o fato de você não consentir com a utilização dos seus dados não deveria prejudicar o consumidor em relação à obtenção daquele serviço. Sim. A noção do que consiste esse prejuízo é algo que precisa ser construído jurisprudencialmente. Por falar em prejuízo, quando se fala em empresas também planetárias que estão aí, muito fortes, muito potentes, talvez maiores que as finanças de países, o que significa uma multa de 50 milhões para uma destas grandes empresas que trabalham com redes no mundo afora? E também para as novas, as startups que estão começando agora numa garagem, né? O que significa a multa? Como se cobra uma multa? Isso é de acordo com o mal que ela pode fazer a um consumidor, a um país? Como é que se estabelece a multa? Eu fiquei bem na dúvida isso. Essa é uma dúvida de todos, né? Como a legislação é muito recente, a gente, pelo menos assim, até onde nós pudemos averiguar, nós não temos casos de aplicação dessa multa. Para as grandes empresas, e aí também vai um conselho também para as empresas de médio e pequeno porte. Sim. As grandes empresas já passaram pelo programa de compliance, de adequação às novas regras. Sim. Então, elas já inclusive instauraram novas políticas para os seus próprios funcionários em relação a como eles lidam com os dados dos consumidores. Aliás, é uma grande dúvida, ou seja, as empresas podem ser idôneas, mas às vezes um funcionário de uma empresa pode fazer uso de informação privilegiada por dentro do balcão. Isso pode acontecer com a empresa e as pessoas atingidas podem processar a empresa, ou no caso viraria um processo contra quem fez esse tipo de apropriação indébita de dados? Em geral, nessas situações, o que nós temos é a responsabilidade objetiva da empresa. A empresa que responde... Ela deve zelar por esses dados e protegê-los. E regressivamente, ela pode processar o funcionário que deu origem ao vazamento. A senhora falou em mudança de cultura também. As empresas têm dialogado melhor com seus consumidores, com seus clientes. O que se vê normalmente é que você compra um serviço pela internet, é um robô que te atende se você não estiver satisfeito. Dificilmente tem uma central que atenda de maneira pessoal, né? Que vá lá. Geralmente o que você compra pela internet, dificilmente você encontra numa loja, um balcão para cancelar o serviço depois. Parece que nós, enquanto consumidores, ainda estamos anos-luz aí das devidas necessidades a serem atendidas. Doutora, o que falar? Aliás, só temos 1 minuto para encerrar nossa conversa. Claro. Nós estamos anos-luz de compreender a extensão da tecnologia nas nossas vidas. Então, retomando a ideia de alfabetização tecnológica, o que nós precisamos é ter consciência das tecnologias que estamos utilizando e ler a legislação com os olhos de quem está tentando proteger algo que é fundamental à sua própria identidade, que são os dados.
Voltaremos ao tema. Muito obrigado por sua entrevista. Foi um prazer conversar com a senhora aqui no estúdio da TV Alesp. Prazer, Jorge. Obrigada. Eu conversei com a pesquisadora na área de comércio internacional, especialista em regulamentação e proteção de dados e também diretora do Ateliê Jurídico, Adriane Nakagawa Baptista, neste Por Dentro da Política Especial. Muito obrigado por sua audiência. Até a próxima oportunidade.